sobre o tema Conectados ao Arrebatamento, mas dando enfoque da nossa conexão ao céu. E por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 5. Então nós fazemos uma leitura. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Note que a questão e o princípio arrebatamento não é dos nossos tempos, não é de agora. O arrebatamento ele é comprovado à luz da Bíblia. Então não é algo novo, não é um fato novo, é algo singular, é algo que Deus propôs, realizou com alguns personagens da Bíblia e realizará num futuro, se é que eu posso dizer futuro, Isaías, ou um presente bem próximo, não sabemos, ou sabemos, ou se não sabemos, vamos tentar descobrir hoje. Então não é um fato tão antigo, não é um fato tão novo, mas é um fato comprovado à luz das Escrituras. Note aí na sua Bíblia que Gênesis capítulo 5, versículo 24, mostra um personagem que num dado dia, imagina você andando com o seu amigo, e num dado dia acontece o que aconteceu com esse personagem aqui. Enoque andou sempre em comunhão com Deus. E por ele andar em comunhão com Deus, um dia, um belo dia, ele, o que está escrito na sua Bíblia? Ele desapareceu? Essa está na sua? Deus o tomou para si. Ele desapareceu. Ele andou em comunhão com Deus de uma maneira tão maravilhosa, tão boa, tão sensacional, e Deus o tomou para si. E se Deus o tomou para si e ninguém podia mais vê-lo, enxergá-lo, ou ir até a sua casa, bater a sua porta, tocar a sua campainha, ele desapareceu. Então está aqui um fato comprovado do arrebatamento. E ele desapareceu porquanto Deus o arrebatou. Se na sua expressão está Deus o tomou para si, aqui nós já podemos comprovar o que é o arrebatamento. O arrebatamento é o momento em que Deus tomará para si todos os seus. Então, se você é de Deus, e eu tenho convicção, certeza dessa manhã que você é de Deus, se prepare, porque Deus vai tomar você para ele. Vamos para a Segunda Reis, que é um outro personagem. Aleluia. Segundo aos Reis, capítulo de número 2, versículo de número 11. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chamas, separou-os um dos outros, um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui é uma outra prova bíblica de que de fato acontece o momento em que Deus toma o homem para si. Chega um dado momento que Deus leva o homem para si. O homem que está em comunhão, caminhando em comunhão, vivendo em comunhão, dedicando a vida em comunhão a Deus, o final dessa história é feliz. Deus vai tomar ele para si. Para os nossos dias, uma outra leitura importante. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do 13 em diante. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Aqui Paulo está falando, não está nos chamando de ignorante. Na verdade, aqui em Tessalônica, os irmãos tinham uma concepção e tinham uma certa confusão sobre aqueles que morreram, como ia se dar. E é talvez uma das nossas perguntas hoje. Às vezes um ente querido nosso parte do Senhor e sobre essa pergunta fica essa dúvida na nossa mente: o que vai acontecer? Como é que será?
Paulo está trazendo aqui uma explicação. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, ou seja, não seremos arrebatados primeiro que aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que morreram no Senhor. É uma ordem. O arrebatamento para aqueles que morreram em Cristo, existe uma ordem. Primeiro, será arrebatado nessa vida, essa primeira vida que Isaías deixou bem claro. São dois momentos. Essa primeira vida é a vida da igreja, é a vida para a igreja, é a vida para os salvos, é a vida para nós. Por isso, estar conectado ao céu é agora um princípio importantíssimo nesse período que nós temos na terra. Estarmos atentos a tudo que está acontecendo. Grandes sinais, evidências, através de evidências, vem sendo anunciada, tanto no Oriente Médio, quanto até no próprio Brasil, quanto debaixo dos nossos olhos. Há um anúncio enorme de que Deus irá retornar para poder arrebatar a sua igreja. Então, entender esse 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante, é fundamental. Como que vai acontecer? O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Aí aqui você poderia até surgir uma pergunta, falar assim: então se eu estiver vivo, eu vou ressuscitar? Vai. Eu vou ser arrebatado? Vai. Depois de quem morreu. Aí se eu estiver morto, fica tranquilo, que até morto você vai ser arrebatado, vai ser ressuscitado, vai ser arrebatado. Então pode ficar tranquilo, se morreu no Senhor, a nossa garantia de salvação é evidente. E seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E essa palavra é importante para consolar uns aos outros. E ele fecha o capítulo de número 18 dizendo: olha, console uns aos outros com essa palavra. Aproveite e faça essa menção. Você diz ao outro, fala: ó, é importante você continuar firme, porque o que há de virá, Deus pode demorar, mas Ele não vai falhar e vai acontecer o arrebatamento. E essa palavra de consolo é importante porque nos nossos dias algumas pessoas estão esquecendo de que vai haver o arrebatamento. Estão muito presos à terra, estão esquecendo que o céu é o nosso local, é a nossa morada. E aí eu gostaria de tratar com vocês aqui algumas questões relativas ao arrebatamento. O arrebatamento será um momento, porque é uma pergunta que surge para todos nós: de fato, o que é o arrebatamento? E aí eu faço primeiro, lanço uma pergunta, lanço um desafio para você: o que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento? Então eu vou persuadir você, valendo alguma coisa que eu acabei de fazer aqui, ainda bem que tem plástico, valendo um pão diário. O que é o arrebatamento? Aqui, ó, é um acontecimento que Deus irá buscar todos aqueles que receberam nele. Um acontecimento. Deus irá arrebatar da terra, transformar no corpo de glória todos aqueles que receberam nele. Eu já iria te dar um pão diário, porque você falou da questão da gravidade. E agora você vai ganhar, porque você respondeu duas hoje, que foi perfeito. Então, aplauda a Deus pela vida dele. Um pão diário, se fortalecer. Arrebatamento será o momento no qual Jesus voltará para buscar sua igreja e para conduzi-la à mansão celestial. O arrebatamento é um evento narrado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, aos Coríntios, em Apocalipse e outros livros da Bíblia. E pode ser comparado ao fenômeno da transladação de Enoque e à própria forma como Elias foi tomado para Deus. Também pode ser comparado o arrebatamento. Uma segunda questão para nós: o que significa a palavra arrebatamento? Para a gente poder
Você já foi mesmo já ousado, tirado a força. Ele não quis nem pensar, não quis nem fazer rodeio. Então, se ele quis fazer o rodeio, você vai levar um diabo. Tomava força. É uma expressão que a gente está aqui. Quem faz limpa, né? Geralmente é assim. Quem faz tem que limpar. Já foi. Tirado a força. No original grego, arrebatar significa tirar a força, raptar. E em muitos círculos teológicos é usada a expressão o rapto da igreja. E é interessante, porque imagina você, está andando eu, Isaías, Paulinho, Arthur, nós estamos andando de repente, o rapto da igreja, desaparecemos. Eu estava comentando isso com a minha esposa agora de manhã, a gente começou a dar risada. Imagina, aconteceu isso com você. Você está em casa conversando, você foi à padaria comprar pão, algo muito natural para nós. A padaria comprar pão, de repente, sumiu. Aí vem um parente e pergunta, Isaías está aí? Aí com certeza a esposa não, o pai não, a mãe não, porque vão todos ser arrebatados juntos. Mas um vizinho vive e fala assim, Isaías, eu ouvi saiu dizendo que até conversou comigo aqui, falou em 5 minutos de Jesus, como era de praxe dele, e ele falou que ia à padaria, foi à padaria. Mas eu estou aqui esperando, vou voltar amanhã. Aí a pessoa volta amanhã, nada do Isaías. Volta no segundo dia, nada do Isaías. Volta no terceiro, nada do Isaías. Fala, aconteceu alguma coisa. Será que ele foi sequestrado? Será que ele foi raptado? O que aconteceu com ele? Mas só como serão as evidências? Porque se acontecer só com Isaías, ninguém vai crer. Olha o plano estratégico de Deus. Se acontecer só com o Wellington, ninguém vai crer. Não, o Wellington sumiu, desapareceu, pegou a família e mudou, cansou do estado de São Paulo, foi para o lugar, foi viver lá na Terra das Águas, foi lá para Natal. Não, o que vai ser evidente, o que vai ficar latente para todos, é que vai desaparecer muita gente. E detalhe, no meio desse muita gente vai ter um significado. Vamos falar, um detalhe importante, sabe o que é? O Jornal Nacional vai começar a anunciar. Então, estão desaparecendo um monte de gente, desapareceram lá na Zona Leste, desapareceram da Zona Sul, desapareceram do Brasil inteiro. Ora, desapareceram do mundo inteiro. E tem um ponto interessante para os cientistas poderem responder agora, Isaías. Os cientistas vão começar a se debruçar, fazer reunião, vão se reunir, vão falar, qual é o ponto em comum disso então? Aí vão responder, olha, o interessante é que todos eles professavam uma tal fé, eles falavam que acreditavam em Jesus, o tal de Nazareno, e eles acreditavam que esse tal de Jesus iria voltar, e iria levar todo mundo, e um dia todo mundo ia desaparecer, e não é que isso aconteceu? O que significa a palavra arrebatamento? O rapto da igreja. Então, guarde isso. Como é que vai acontecer com você? Você vai desaparecer daqui dessa terra. E aqui eu coloquei uma expressão aqui para lançar uma outra pergunta. E agora eu gostaria que essa pergunta, assim, não direcionando, mas já direcionando, fosse respondida por uma mulher, uma irmã, uma jovem. Por quê? Porque ela também leva um pão diário. Senão, se não responder, os irmãos estão afiados. A pergunta é, o que significa então conectar, conexão, que é uma expressão para essa geração aqui, a maioria aqui, geração Y. O que significa conectar? Meu Deus, estão afiados eles aí, da primeira, ligados, é isso mesmo, conectar, unir, ligar, manter. E que é uma expressão hoje que a gente utiliza na questão da internet. Quando não está conectado, é fácil identificar. Todo mundo fala, até o Lucas, meu filho, 4 anos de idade, ele fala a palavra conectar. Ô pai, deixa eu me conectar aí no seu telefone. Eu fico olhando, mas como pode ele já usar essa expressão? E não é difícil, pode prestar atenção. Esse verbo, essa palavra, esse verbo transitivo, ele é novo ou ele é antigo? Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 15 anos de idade, eu não me lembro de falar conectar, conexão. Eu não falava isso. Ele é extremamente novo, ele é de agora, ele é atual. Pode ver, conectar. Então não tem nem frescura quando o senhor
seu amigo ou sua amiga falando, eu vou me conectar, é atual, é utilizado, é do dia a dia. Então aplaude a minha irmã que levou um bom diário para falar conectar. Algumas pessoas acompanham a palavra conectar. Por exemplo, interatividade. Quem está conectado, logo, é interativo. Está atento ao mundo, está atento às coisas que estão acontecendo, está atento ao cenário mundial. Então, uma expressão que a gente deve se apossar, interatividade. Tem a questão dessa interatividade e da conexão. Essa conexão, ela tem que se dar por uma linha que tem que ser muito rápida. E hoje, a linha mais rápida para a conexão é a tal da 4G. 4G, lá. O negócio é cheio agora. 4G. Quem tem conexão 4G é fora do normal, Paulo. 4G. Quem tem 4G em casa já aqui? Você está vendo? Para nós aqui só chegou. Não chegou. Isso. Calma que eu vou te defender, mas a Juliana já fez a defesa. Não chegou aqui. Não chegou para nós. Então, se essa imagem está sendo gravada, vocês que são aí os donos da Telefônica, das grandes, conecta aquilo, a cidade de Tiradentes, no 4G. Nós queremos aproveitar. Queremos aproveitar. Ação social, de preferência, faz de graça para todos nós. 4G. E essa questão é rapidez. Tem que ser rápida. Essa conexão é rápida. 4G você tocou, é assim, ó. Você conectou para entrar no site e faz assim, te leva. Sabe que eu estou falando isso? Que o arrebatamento, olha como Deus é onisciente em todas as coisas. Agora, o arrebatamento ele vai se dar de uma maneira tão tremenda, que vai ser muito mais rápido do que 4G. Vai ser muito mais rápido. Quando você vai ficar, foi tomado da igreja, foi levado para o céu. É muito mais rápido que 4G. Sabe por que eu estou falando? E eu provo para você que é mais rápido que 4G, porque fala que vai ser num abrir e fechar de olho perfeito, Arthur. Perfeito. A linguagem é essa. Sabe por quê? Porque algumas pessoas falam assim, vai ser como um piscar de olhos. Não pode ser como um piscar de olhos. Não pode ser. Vai ser um abrir e fechar de olhos. Abre e fecha seu olho. Abre, fecha. Isso. Agora pisca. Viu? Tem diferença. Abrir e fechar de olho. Eu estava vendo, agora não vejo mais. Quando eu estava com o olho fechado, eu vi Isaías. De repente eu abri, ele sumiu. Esse é o arrebatamento. Essa é a diferença. Quando se dará o arrebatamento? Não sei se você já parou para perguntar isso. Quando vai ser? Quando vai ser? Quando o Senhor Jesus voltar à terra para buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Por que é o plano de Deus? Porque está tudo conectado, está tudo certo, está tudo bem organizado, bem alinhavado, bem estrategicamente organizado. Porque vai haver depois do arrebatamento a grande tribulação. Então, antes que aconteça a grande tribulação e a igreja e nós, os salvos, não participemos da grande tribulação, Deus vem através de Jesus e nos leva para que a gente não viva a grande tribulação, para que se cumpra de fato o plano perfeito e a boa vontade de Deus acerca da nossa vida. Qual o propósito do arrebatamento? Por quê? Tudo tem um propósito. O propósito é o cumprimento das palavras de Jesus registradas em João 14, 1 ao 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e ele já foi, eu vou vos preparar lugar. E depois que eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É um cumprimento de Deus. O propósito do arrebatamento é para cumprir a palavra de Deus. E quem participará do arrebatamento? Quem é o público participante do arrebatamento? O público participante do arrebatamento vai ser muito melhor do que os ingressos que estão sendo vendidos para a Copa.
Os ingressos estão sendo vendidos para a Copa, abrindo uma página no site da FIFA, quem entrou e fez a inscrição, garantiu pelo menos o direito de fazer a compra. Se vai fazer a compra, é outros 500, porque ainda tem o valor do ingresso. Então, mesmo aqueles que estão inscritos, na hora que disponibilizarem o valor do ingresso, possa ser que ele fale, eu não tenho bala na agulha. Então vem o segundo fala, eu também não tenho condição de bancar esse ingresso. Aí vem quem tem condições, quem tem posse, compra o ingresso. No arrebatamento não vai ser assim. No arrebatamento não é desse jeito, né? Não é quem tem posse que vai conseguir. Não é quem tem maior condição social que vai conseguir. Não é aquele como o mágico que viu Pedro fazendo e trazendo uma palavra da parte de Deus com poder e glória, e virou para Pedro e falou: eu gostaria de ter esse poder, quanto que eu tenho que pagar por esse poder? O arrebatamento não vai dar para pagar, não vai ter como chegar e falar: olha, eu estou sabendo que o pessoal aí que estava escrito numa tal lista, uma lista secreta, uma lista que eles chamam de a lista do reino de Deus, um tal de livro, o livro dos livros, um livro que tinha um nome, era um livro que eu não sabia, era um livro melhor do que a lista da FIFA para garantir os ingressos, era um livro tremendo, era um livro que tinha um nome, o nome estava escrito lá, de repente, foi arrebatado. Como é que eu faço para pagar, para poder colocar o meu nome nesse livro? Não terá condições. Quem está com esse nome no livro está garantido do arrebatamento. Quem não está com o nome no livro não tem. Pode arrumar todos os recursos do mundo, pode ser o mais rico do mundo, pode ser até você, viu, Bill Gates, que tem toda a condição do mundo. Se você não tiver com o nome no livro da vida, não vai adiantar. Quem está com o nome no livro da vida glorifica a Deus e aplaude ele bem forte. Bem forte. Ainda bem forte. Nessa hora não tem barganha, não tem barganha, não dá para trocar, só botar o nome. Quanto tempo durará o arrebatamento? Quanto tempo? Agora nós vamos pensar em questão de tempo, porque o ser humano é preocupado com o tempo. Ele se preocupa, ele fica, daqui a pouco eu tenho que fazer alguma coisa, daqui a pouco isso, daqui a pouco aquilo. A gente é preocupado com o tempo. Por quê? Vivemos o tempo. O tempo no grego é kairos. Vivemos o kairos, vivemos o tempo, vivemos programado no tempo. Tudo é tempo, tudo é hora, tudo é lugar, tudo tem tempo, tudo tem organização. E como então vai se dar? Vamos ler então em conjunto Mateus 24 e 27. Mateus capítulo 24, versículo 27. Eu tenho 5 minutos para encerrar. Então tem que encerrar. Mateus 24, 27, Isaías. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como vai se dar? Rápido demais. Você vê, já viu o relâmpago? Já viu o relâmpago como ele se dá? Você olha assim, parece, é assim que vai acontecer. É muito rápido. Que tipo de corpo? Essa é a questão, acho que talvez para a gente encerrar. Que tipo de corpo nós vamos ter no arrebatamento? Eu já fiquei parado para pensar isso. Já fiquei pensando nisso. Olha o corpo, como será o nosso corpo no arrebatamento? Lucas 24. Lucas capítulo 24, do 36 ao 42. Tem que ser rapidinho, 5 minutos. O Arthur já me deu uma ideia. Ele já falou, 5 minutos. 24, do 36 ao 42. Que tipo de corpo as pessoas arrebatadas terão? Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: Segura. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: eles estavam num lugar, eles estavam dentro de um lugar, mas o corpo glorificado, o corpo transformado, o corpo renovado, o corpo que nós teremos quando chegarmos ao céu, ele não é um corpo que respeita espaço físico como esse aqui, que precisa bater na porta e entrar. Então, o nosso corpo é um corpo de glória, um corpo transformado, um corpo renovado, um corpo que Jesus estava, os discípulos estavam e de repente ele viu assim, ninguém passou, paz esteja convosco. E eles olharam, continua a leitura, olha o sentido dele. Paz seja convosco.
Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Ô louco! Eles surpresos e atemorizados, eles acreditaram, acho que imagina, quando eles viram entrar Jesus glorificado, transformado no corpo de glória dele, Pai seja convosco, eles tomaram um susto tremendo. Continua. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobe dúvida no vosso coração? Eles duvidaram, eles tiveram dúvida. Vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e segura. Por que vê a minha mão e meu pé e vede que sou eu mesmo? Porque ao olhar e ver Jesus, eles sempre falam, não pode ser um fantasma, só pode ser. O corpo de Jesus era tão transformado, tão tremendo, tão maravilhoso, que eles não conseguiram identificar no primeiro olhar, é Jesus. Eles não conseguiram essa identificação. Então, o corpo que nós teremos será transformado, será diferente, não será igual a esse corpo. E como nós temos certeza disso? 1 Coríntios 15, dos 50 a 58, vai provar para você como é que é esse corpo. É um corpo transformado, é um corpo glorificado, é um corpo renovado. Por que então nós deveremos ter esse corpo? E aí eu encerro aqui. Por que nós deveremos ter esse corpo? Porque somente com esse corpo nós seremos conectados ao céu. Com esse corpo aqui que nós temos aqui, esse corpo da terra, essa vida que nós temos aqui, nós não seremos conectados. Por isso nós teremos que passar por essa transformação. E essa transformação vai se dar no momento do arrebatamento. Quando nós somos raptados, quando nós somos tirados da terra, nesse período, nesse inteirinho, nós seremos transformados. E o nosso corpo será tido agora, será transformado para um corpo de glória. Que Deus abençoe você, guarde isso, medite, porque o arrebatamento é questão de sobrevivência sua, minha e de toda a igreja. Deus abençoe você. Para que eu possa estar conectado aos céus. Então, eu preciso andar com Deus. À medida em que eu ando com Deus, eu me conecto com os céus. Eu preciso andar com Deus. E o que é andar com Deus? Andar com Deus é ter um relacionamento com Ele. Você quer ver uma coisa? Eu costumo dizer o seguinte: eu separo os meus amigos, os meus melhores amigos, porque os meus melhores amigos me chamam de um apelido que só quem me conhece sabe. Essa é a grande diferença que eu faço entre os meus amigos e os meus melhores amigos. Por quê? Porque os meus melhores amigos sabem a história do apelido. Eles tiveram contato comigo. Então, essa é como eu faço para separar. Você quer ver uma coisa? Você vai pensar agora mentalmente nos seus amigos, nas pessoas que você conhece e nas pessoas que você tolera. Pensa aí, rapidinho. As pessoas que você conhece, os seus amigos e quem você tolera. Eu tenho certeza que os seus amigos sabem o que você está passando. Eu tenho certeza que aquela pessoa que você considera como amigo, ela sabe o que você está passando, as suas dificuldades, os seus problemas. Por que essa pessoa sabe? Porque você contou. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Um dia, eu era muito pequeno, e tinha acontecido algo comigo que eu fiquei revoltado, fiquei bravo, triste. E daí eu fui correr atrás dos meus amigos para ver se alguém podia me ouvir naquele dia. E daí eu fui na casa de um, não estava. Fui na casa do outro, também não estava. Tentei ligar para alguém, não consegui. E aquela minha dor só aumentava. Até que um dia eu desci, as irmãs da igreja fazem oração todos os dias, das 8 às 9. E eu desci para a oração, foi a primeira vez que eu fui no culto de oração. E eu entrei na igreja revoltado, bravo. Cheguei na igreja e falei: Deus, eu estou aqui porque eu não tenho um amigo para me ouvir.
E a partir daquele dia, eu ganhei um grande amigo. Porque hoje, qualquer problema que eu enfrento, qualquer dificuldade que eu passo, antes de contar para o meu pai, para minha mãe, para os meus amigos, ou para seja lá quem for, a primeira pessoa que eu recorro é Deus. Por quê? Porque eu procuro andar com Deus. À medida que eu ando com Deus, eu me aproximo dele, ele também se aproxima de mim. E é interessante, porque se você pensar nos seus amigos vão falar para você: olha, não faz isso, não faz aquilo. Aí você fala: ah, não, para você é fácil falar isso. Por que é que o seu amigo fala isso para você? Porque ele quer o teu bem. À medida que eu vou me relacionando com Deus, Deus vai falando comigo: olha, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é: não ignore o arrebatamento. Eu, enquanto cristão, não posso ignorar o arrebatamento. E daí eu vou contar duas experiências super engraçadas que aconteceu comigo. Tinha um dia, irmãos, eu não estava muito crente, sabe? Não estava muito crente, não estava com muita certeza da minha salvação, sabe? Estava empurrando a fé na barriga. E daí eu acordei tarde, 10 horas da manhã. Quem sabe eu tenho uma família muito grande. E daí eu procurei alguém em casa, né? Procurei meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eu não encontrei ninguém. Eu encontrei não tinha ninguém em casa. Aí eu fiquei pensando, eu falei: calma aí, aconteceu alguma coisa, porque é impossível, minha casa está vazia. Aí eu olhei e falei: rapaz, será que Jesus veio e eu fiquei? Aí eu fiquei triste, fiquei procurando. Eu falei: calma aí, eu vou ligar para fulano. Ah, não, fulano não é crente, então se eu não subir, ele também não vai subir. Nós não devemos ignorar o arrebatamento. Por que naquele momento eu fiquei com medo? Porque eu não estava preparado, eu não estava conectado aos céus. Aí teve outro dia também, fui trabalhar de sábado, e na onde eu trabalho, o prédio é próximo da estação de trem. E o trem, quando ele está chegando, ele toca uma trombeta. Aí eu estou lá, feliz e contente na janela. Feliz não, porque eu estava trabalhando de sábado. Mas estava eu lá trabalhando, e tinha minha chefe estava de um lado, o outro estava do outro lado, e eu estou lá trabalhando. Aí a trombeta tocou, avisando o trem, só que até eu lembrar que era o trem, aí a trombeta tocou, aí eu parei o que eu estava fazendo, fiquei olhando para um lado, olhei para o outro, aí eu falei: puxa, será que Jesus está vindo? Aí eu olhei para o rapaz trabalhando e falei: você ouviu uma trombeta que nem eu? Aí ele olhou para mim e falou: eu ouvi, Moisés, pode voltar a trabalhar que Jesus não voltou ainda não. Só que dessa vez foi diferente. Sabe por que foi diferente? Porque eu estava preparado. Quando eu ouvi aquela trombeta do trem, eu me senti preparado. Falei: não, agora Jesus pode vir, porque eu estou preparado. Com isso eu quero dizer uma coisa: nós não devemos ignorar o arrebatamento. Por que é que nós somos cristãos? Por que é que nós vamos à igreja? Por que aceitamos a Jesus? Por que cantamos? Por causa de um único objetivo. A nossa fé cristã, ela só faz sentido à medida que eu tenho plena certeza da minha salvação. Amém?